Fala, meu filhote, professor Kevin por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre um negócio muito legal chamado de embriologia ou biologia do desenvolvimento, né? Então vamos embora, hoje a aula é bem extensa, galera, então tem muita coisa para falar de embriologia, então vamos prestar atenção, pega o cadernão de vocês aí, já começa a anotar, porque realmente aqui tem muita coisa que vale a pena, tá? Quando se fala de embriologia, tá? Embriologia nada mais é do que o quê? Do que o estudo do desenvolvimento embrionário de um indivíduo. Então, o que a gente vai pensar? Toda vez que você pensar em embriologia, você vai pensar que a gente vai estudar desde o momento em que o indivíduo ele começa a surgir, desde a fecundação, até o desenvolvimento embrionário dele completo. A embriologia, ela faz parte de um estudo da biologia chamado de biologia do desenvolvimento, que é justamente a biologia que vai estudar todo esse processo de desenvolvimento desse indivíduo, tá? Aqui no ensino médio, a gente parte e a gente estuda só um pedaço da embriologia, ou na verdade só um pedaço da biologia do desenvolvimento, né? Que são as fases básicas da biologia, da embriologia animal, e também a gente acaba estudando um pouquinho do destino de cada folheto germinativo ou folheto embrionário. Então isso é bem interessante e, enfim, é um estudo que ele é muito amplo, a gente consegue realmente aprofundar bastante em relação a isso, né? Mas aqui a gente vai passar o que mais você precisa entender para suas provas, tá bom? Então, para começar, aonde que começa a embriologia? Ela começa num evento chamado de fecundação. Então, a partir da fecundação, você tem a formação de uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. E é exatamente nesse momento onde a embriologia animal ela acontece, certo? Então, preste atenção. Quando uma mulher ela ovocita, quando ela joga o óvulo para fora, ela joga o óvulo junto com algumas camadas ao redor dele, né? Então você tem aqui o gameta, que é o óvulo, né? Mas que é o ovócito secundário, certo? Mas além disso, ao redor dele, você vai ter ali a zona pelúcida e a coroa radiata, certo? O espermatozoide ele precisa passar por essas barreiras. Coroa radiata é uma barreira física para o espermatozoide, então é uma barreira que ele vai precisar fazer força ali para ultrapassar ela. Depois disso, ele vai para uma barreira química chamada zona pelúcida. A zona pelúcida é onde o espermatozoide vai liberar as enzimas acrossomais. Então tem um receptor na zona pelúcida chamado de ZP3. E é exatamente a partir da interação com esse receptor celular que você vai conseguir liberar as enzimas acrossomais. E essas enzimas acrossomais acabam degradando a minha zona pelúcida. Ao degradar a zona pelúcida, o espermatozoide ele entra em contato com a membrana plasmática ovocitária. Quando o primeiro espermatozoide adentrar ao ovócito, você vai ter a liberação do que a gente chama de barreiras primárias e secundárias do ovócito. Barreiras primárias, basicamente liberar íons para fora para acabar matando as células de espermatozoides que estão quase entrando, certo? E além disso, tem, né, a parte barreira secundária, que é o fechamento justamente da ZP3. E aí o espermatozoide não consegue liberar as enzimas acrossomais dele. Então, é um caminho extenso, cheio de, vamos dizer que barreiras ali, né, no meio dele, para conseguir de fato chegar, né, a um ovócito secundário e conseguir de fato fecundar ali um gameta feminino. Mas depois que o primeiro passa por todas as barreiras, você começa a ter um núcleo masculino e um núcleo feminino dentro daquele ovócito, certo? Então, lembrando que o ovócito secundário ele ainda está pausado, né, na metáfase 2 da divisão, e após a fecundação é que ela finaliza a divisão celular desse ovócito secundário, virando uma ovótide, certo? Essa ovótide ela vai ter um pronúcleo masculino ali dentro dela e um pronúcleo feminino. Enquanto eles estão separados, ainda a gente fala que a célula é N mais N, né? Então N desse pronúcleo e N desse pronúcleo. No momento em que esses pronúcleos eles se fundem, um evento que a gente pode chamar de cariogamia ou anfimixia é outro nome dele, que é a fusão desses pronúcleos, você vai começar a ter uma célula 2N. E essa célula 2N, ela é formada metade pelos cromossomos do pai e a outra metade pelos cromossomos da mãe. Essa é a primeira célula de reprodução do indivíduo, ou seja, essa é a primeira célula do novo indivíduo, que é o que a gente chama de zigotinho. E a partir desse zigoto é onde a gente vai ter o desenvolvimento embrionário daquele indivíduo como um todo, certo? Esse desenvolvimento embrionário ele vai ter 3 subetapas: etapa de segmentação, etapa de gastrulação e etapa de organogênese ou neurulação, certo?
Segmentação, ela vai ser uma etapa onde eu vou ter uma divisão celular bastante grande, né? Então, vou ter inúmeras mitoses e que o indivíduo ele faz mitose de uma forma relativamente rápida. Gastrulação já é uma fase onde eu vou ter invaginação do indivíduo, né? Então, vou ter a formação ali num processo chamado de arquêntero ou intestino primitivo. E a organogênese vai ser onde eu vou formar todos os locais onde os órgãos vão ficar, tá? A gente também chama de neurulação porque o evento principal dela, e o primeiro evento que acontece nela, é a formação do tubo neural, que seria o início do que a gente chama de sistema nervoso. Kevin, todo animal, ele passa ou ele tem a sua embriologia? Sim, tá? Todos os animais, eles têm a sua embriologia, ele tem um desenvolvimento embriológico. Então, o que a gente está classificando aqui é o desenvolvimento embriológico dos animais, perfeito? Porém, nem todo animal tem todo o desenvolvimento embriológico da forma como a gente vai falar. Então, tem animais que só chegam até a fase de blasto, tem animais que avançam até a gástrula e tem animais que chegam até a neurulação possuindo notocorda. Então, a gente vai caracterizar um pouquinho disso ao longo da embriologia. Quando a gente estuda zoologia, que é o estudo do reino animal, a gente lembra que esse estudo é um estudo comparativo, né? Então a gente acaba comparando ali os diferentes filos do reino animal. E uma das formas de comparar esses filos é analisando sob a luz da embriologia. Então eu considero a embriologia uma matéria pré-requisito para você estudar reino animal. Então é muito ruim você estudar zoologia, você estudar reino animal sem entender a embriologia, porque aí as coisas lá não fazem tanto sentido assim como se faz estudando embriologia. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que a embriologia é uma aula muito boa de você estudar antes de estudar o reino animal todo e depois que você estudar o reino animal todo. Então você vê ela duas vezes. Porque antes vira esse negócio, eu não conheço muito bem os filos ainda, mas eu já tenho aqui uma ideia dentro da embriologia deles. Após estudar zoologia, legal também, porque tu vai olhar e falar, opa, eu lembro que o porífero tinha isso, o quinidário tinha aquilo, o plateuminto tinha outra coisa, o nemateuminto tinha outra coisa. Então o ideal é que você estude um pouquinho essa aula de embriologia também no final da zoologia. Vai funcionar como se fosse uma revisão para você da zoologia como um todo, ou pelo menos dos aspectos embriológicos da zoologia, tá bom? Então vale muito a pena aí, né, você estudar nesses dois momentos, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de segmentação, a segmentação ela é marcada pelo aumento de número de células sem alteração do volume do embrião. Então o embrião ele ainda continua mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Que é o tamanho de um grãozinho de feijão, beleza? Porém, aqui você vai ter, né, as células aumentando em quantidade. Isso acontece porque eu faço mitose, mas eu ainda tenho a zona pelúcida ao redor, meio que segurando o tamanho do embrião. Então a célula grandona, que seria o zigoto, uma célula ovo, uma célula gigante, ela acaba virando várias células pequenininhas, certo? Então isso é legal. Vale lembrar que aqui as divisões celulares dentro da fase embrionária, seja no período de segmentação, de gastrulação, de neurulação, sempre a gente vai falar de mitose, tá? Então sempre aqui conservando aquele material genético do zigoto, né? Então se a gente pega ali qualquer célula dessa aqui, ela teria o mesmo material genético ali do meu zigoto, certo? A fase de segmentação, ela inicia-se no zigoto, ainda na ponta tubo-uterina, certo? Esse zigoto ele vai, né, caminhando, vamos dizer assim, ele vai se deslizando na tuba-uterina através dos cílios da tuba-uterina, até que ele vá fazendo a primeira clivagem, a segunda clivagem, a terceira clivagem, que seria quando ele vira 2 células, 4 células, 8 células, certo? Até virar o estágio 16 e 32 células, beleza? Quando ele chega nesse estágio de várias células, a gente chama isso de mórula. Então, zigoto, uma célula única, mórula significa várias células juntas. A gente fala que é mórula porque parece uma amora, né? Então, para quem já viu uma amora, são várias bolinhas juntas aí, parecidos com esse estágio de mórula, certo? É no estágio de mórula onde a gente encontra as células totipotentes, perfeito? Então, é aqui, ó, onde eu tenho todas as células totipotentes desse meu embrião, que são aquelas células troncos que são capazes de virar qualquer coisa, qualquer tecido. Então são as células tronco mais potentes que eu tenho. Kevin, o que é célula tronco? Célula tronco, ela é uma célula indiferenciada. Indiferenciada. O que significa isso? Indiferenciada. É isso, né? Tá?
Que significa isso? Significa que ela ainda é capaz de formar novas células, ela ainda é capaz de formar novos tecidos, beleza? Essas células tronco indiferenciadas, elas acabam tendo potências diferentes. Então a gente classifica ela em totipotente, pluripotente e multipotente. Beleza? Isso aqui seria a mais potente de todas e aqui caminhando com a menor potência de todas. Beleza? Então, uma célula totipotente, ela é uma célula que pode virar qualquer célula do corpo. Então, ela pode virar célula do sistema nervoso, pode virar célula de músculo, pode virar célula de pele, pode virar célula de fígado, pode virar célula de rim, de pâncreas, qualquer célula do organismo ela pode virar. Então, uma célula totipotente é uma célula muito potente. Uma célula pluripotente é uma célula que vive ou que produz já tecidos específicos, mas ainda assim consegue virar, né, muitas células diferentes, como acontece, por exemplo, com as células da medula óssea vermelha. Né, são células pluripotentes, elas conseguem formar todo o tecido hematopoético. E você tem as células multipotentes, são células que formam tecidos específicos, como acontece ali, por exemplo, na formação, sei lá, do pericôndrio, que é o que vai refazer a cartilagem do teu corpo, ali da sua orelha, por exemplo. Ali já é uma célula multipotente, beleza? Então a gente tem as células totipotentes na mórula, porque a partir da blástula eu começo a ter uma cavidade interna, chamada de blastocele. E essa blastocele, ela vai dividir duas linhagens celulares, tá bom? Uma linhagem que está aqui, ó, nessa região, que eu vou até pintar aqui. Essa região é o que a gente chama de embrioblasto. Seriam as células totipotentes do embrião ainda, tá? Então, embrioblastos são justamente as células que são capazes de formar um embrião como um todo. E aqui eu vou ter o trofoblasto, que é essa outra região aqui em volta. Trofoblasto. O trofoblasto é ele que vai passar por um processo chamado de nidação. Para quem não sabe, nidação é a fusão do embrião e endométrio. Endométrio é justamente o revestimento do útero feminino. Então, é a partir do processo de nidação, inclusive, que a mulher de fato está grávida. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho 28 dias de ciclo, né? Então, 28 dias de ciclo menstrual. Perfeito? A mulher, ela acaba tendo ovulação normalmente no 14º dia, certo? O óvulo fica ali disponível para fecundação entre 24 e 48 horas, tá? 24 é o mais provável, um dia, beleza? Mas um dia e meio, às vezes aparece, ou até mesmo 2 dias, tá bom? Então é isso que fica, né, ali viável para ter uma fecundação. Então o zigoto ele vai surgir mais ou menos ali entre o 15º e o 16º dia do ciclo menstrual dessa mulher, perfeito? Quando o zigoto surge, o zigoto ali depois da fecundação, né? Ele vai fazendo essas clivagens, mas a mulher não sabe que ela está grávida, ela não tem nenhum sinal clínico que ela está grávida. E demora mais ou menos de 8 a 10 dias. É rápido, né, gente? Porque pensa, sair de uma célula para algumas dezenas de células em 10 dias. Então, assim, é muito rápido essa divisão celular, né? Mas mais ou menos de 8 a 10 dias é o que demora para ela, de fato, ter a fase de blástula. E aí, na fase de blástula, o trofoblasto ele vai se unir com o endométrio. Por isso que o endométrio precisa estar espesso. Por isso que ele cresce ao longo do ciclo menstrual, para conseguir ter espaço para essa fusão. Essa fusão a gente chama de nidação e vai formar o que a gente chama de sincício trofoblasto, que é justamente a região de fusão desses dois carinhas aqui. Quando eles fundem, eles vão formar uma coisa só. E essa coisa só, ela acaba liberando, né, o trofoblasto, ele libera um hormônio chamado de beta-HCG, que é o chamado hormônio da gravidez. Então ele é um hormônio embrionário e ele acaba entrando na corrente sanguínea feminina. Esse hormônio, ele mantém o endométrio grandão, ele não deixa a progesterona cair, então ele mantém o endométrio grandão. E aí essa mulher, ela não vai ter a descamação do endométrio. Então lembrando que após o 28º dia do ciclo feminino, seria o primeiro dia do próximo ciclo. E esse primeiro dia ele é marcado pela menstruação.
Então, no momento que o beta-HCG adentra a circulação sanguínea e mantém o endométrio espesso, essa mulher não vai ter esse evento chamado de menstruação. E esse seria o primeiro sinal que essa mulher está grávida, certo? Então, quando que a mulher desconfia que ela está grávida? Quando ela não tem a menstruação aparecendo ali, certo? Então, ela deveria menstruar tal dia e ela não menstruou, atrasou essa menstruação. E aí isso pode significar uma gravidez. O que a gente faz? A gente faz exame, certo? Você tem dois tipos de exames mais comuns. O primeiro exame é o exame de farmácia, em que a mulher urina em um palito. O que acontece? O beta-HCG ele vai em grande escala lá para o sangue, né? E aí tudo que tem muito no sangue você acaba excretando, você acaba jogando fora pela tua urina. E aí o que rola? Quando a mulher ela urina no palitinho, o palitinho ele acaba visualizando, ele acaba percebendo que ali tem beta-HCG e com isso ele reage, o que dá o resultado positivo daquela gravidez, certo? Os exames de farmácia são bastante confiáveis hoje em dia, mas ainda assim o médico sempre vai pedir um exame de sangue. Então vamos supor que a mulher aqui fez o exame de farmácia e deu positivo. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer mais dois exames. O primeiro exame é o exame de sangue. E aí o exame de sangue vai confirmar que ela de fato tem beta-HCG na corrente sanguínea, então que ela de fato está grávida. E o segundo exame que ele vai fazer, e aí vai demorar algumas semanas aí de gestação, normalmente no mínimo 8 semanas de gestação, ele vai fazer um exame chamado de ultrassom, em que é um exame de imagem, em que ele vai conseguir visualizar de fato o embrião dentro dessa estrutura materna. E aí você tem uma confirmação daquela gravidez. O que pode acontecer? Pode acontecer de eu fazer o exame e logo após eu perder a criança? Pode, tá? E aí muitas vezes você pode ter sinais clínicos que você perder a criança, como um sangramento, que é muito comum, ou muitas vezes o médico ele vai ver pelo ultrassom, vai ver se o coração está batendo, vai ver se tudo de fato está funcionando certinho, beleza? E aí você tem uma confirmação dessa gravidez. Por isso que geralmente as mulheres esperam um pouquinho para contar para a família inteira que ela está grávida, né? Geralmente até pelo menos 8 semanas ali de gravidez, certo? E por que isso? Porque pode acontecer dela ter os sinais clínicos de uma gravidez, mas de fato esse embrião não ser um embrião viável ali. E aí com isso ela não vai conseguir continuar aquela gravidez dela, certo? E aí muitas vezes isso acaba trazendo um aspecto bem traumático, às vezes, né, queridos? Quando a gente acaba contando para todo mundo que a gente está grávida e logo depois percebe que essa gravidez não vai chegar até o final, evidentemente que é mais complexo muitas vezes passar por esse tipo de situação, tá bom? Então por isso que muitas mulheres optam por contar após esse período, beleza? Mas só a segmentação é basicamente isso. Lá dentro do reino animal, o que a gente fala? Que para eu ser um animal, eu tenho que chegar pelo menos até blástula. Então isso aqui é o mínimo para o reino animal. Então, por exemplo, o porífero, que são as esponjas marinhas, elas só chegam até o estágio de blástula, que é um estágio onde não tem uma diferenciação celular ainda muito grande. Tanto que tu vai perceber que os poríferos eles não têm tecidos, eles não têm órgãos, eles não têm sistema, eles não têm nada disso. Isso acontece porque ele só chega até esse estágio embrionário. Então sim, galerinha, preste atenção. Quando a gente pensa em porífero, cara, porífero é muito simplesão, pô. O porífero, a esponja marinha, você não tem nem direito muito o que falar dele. Nossa aula de porífero, tu vai ver, ela é uma aula pequenininha, uma aula que não tem muitas informações. E por que isso? Porque, cara, não tem o que falar do cara. Beleza? O cara realmente ele é um conjunto de células que trabalham. E pronto. Mas ele não tem nenhum tipo de tecido, não tem nenhum tipo de órgão, não tem nenhum tipo de sistema, não tem nada que a gente consiga falar de uma forma mais, vamos dizer, que mais técnica, mais refinada. Então aqui, isso é bem interessante de você perceber essa questão. Beleza? Quando se fala, né, de tipos de ovos, isso aqui às vezes cai bastante para vocês, tá? O que é tipo de ovos? A gente sabe que a gente tem uma diversidade animal muito grande. Então a gente, principalmente nos vertebrados, então aqui não é que os outros não tenham tipos de ovos, mas geralmente a gente caracteriza isso aqui muito nos vertebrados. Vertebrados são os nossos cordados, beleza? Então, lá nos vertebrados, saber os tipos de ovos é muito interessante. E a gente classifica o tipo de ovo de acordo com uma estrutura chamada de vitelo. Tá vendo que aqui tem escrito grãos de vitelo? Tá? O que é vitelo? Vitelo nada mais é do que substância nutritiva. Tá? Nutritiva.
Geralmente, vitelo, ele está relacionado com lipídio, né, gordura e proteína, tá? Então, essas coisas que a gente chama de vitelo. Então, vitelo, gordura e proteína, basicamente, certo? Você tem 4 tipos de ovos e a gente vai sempre colocar em relação ao vitelo esse ovo, tá? Você tem um ovo chamado de isolécito ou oligolécito, ou até às vezes alécito, tá bom? Isolécito, iso significa igual. Oligolécito, oligo significa pouco. Então são ovos que têm pouco vitelo distribuídos de forma uniforme, tá bom? Então você vê que no ovo inteiro você tem o quê? Você tem vitelo e ele não está em grandíssima quantidade, beleza? O ovo heterolécito, hétero significa o quê? Diferente, diferente. Também pode ser chamado de mesolécito, é outro nome dele, mesolécito. O ovo heterolécito ou mesolécito é um ovo que já tem mais vitelo, tá? Ele já tem uma quantidade de vitelo um pouco maior, certo? E esse ovo, ele tem um vitelo que está em grande quantidade numa parte do ovo e em outra quantidade menor. Então você já percebe que aqui, no que a gente chama de polo vegetativo, que seria o polo que tem mais vitelo, você percebe que aqui, ó, você já tem uma grande quantidade de vitelo aqui no polo vegetativo, enquanto que no polo animal, que é onde fica o núcleo e as organelas, você tem aqui uma menor quantidade de vitelo. Perfeito? Por isso é heterolécito, porque ele tem vitelo no ovo inteiro ainda, mas ele é distribuído de forma não uniforme, tá? Quando se fala de ovo megalécito, ou também pode ser chamado de telolécito, é o ovo que mais tem vitelo na zoologia. E esse vitelo, ele é totalmente polarizado. Ou seja, você tem uma grandíssima quantidade de vitelo na parte ali, numa parte do ovo, enquanto que na outra parte do ovo não tem vitelo nenhum, certo? Então esse ovo tem muito vitelo, mas esse vitelo está todo aqui acumulado, né, numa região que a gente chama de polo vegetal. Então aqui você também pode chamar de polo vegetal, e lá em cima você chama de polo animal, tá? Que é onde eu não vou ter vitelo. Então você percebe que é um ovo que não tem vitelo em todo ele, né? Ele só tem vitelo numa parte. E você tem o ovo centrolécito, que é um ovo que tem um vitelo todo ao redor do centro do ovo. Então o vitelo também não está presente em todo ele, está presente só ali no meio do ovo. Quer ver o que isso influencia? Isso aqui influencia em como que a mitose vai acontecer. O que tu vai perceber, galera? Tu vai perceber que toda vez que a gente pensa em vitelo, o vitelo ele meio que atrapalha um pouquinho a divisão celular. Então, as células onde tem muito vitelo, ela acaba não conseguindo se dividir em grande escala. Então, ficam células menores, ficam células pequenininhas. Em ovos que têm regiões com vitelo e regiões sem vitelo, na região com vitelo, ele nem tem segmentação, ele nem tem divisão celular. Ele só tem divisão celular no polo animal. Então é isso que vai diferenciar. Então a quantidade de vitelo está diretamente relacionada a como que vai acontecer as fases de mórula e a fase de blástula, tá bom? E isso vai diferenciar os seres vivos como um todo, perfeito? Então aqui tem uma imagem que é bem legal, que é essa imagem aqui. Eu vou me esconder porque eu acho que eu fico... Ah não, se bem que aqui tá de boa. Ó, o que acontece? Lá nos mamíferos, por exemplo, os mamíferos eles têm ovos do tipo isolécito, que é aquele ovo, se a gente lembrar, é aquele ovinho que tem o quê? Que tem pouco vitelo distribuído nele inteiro, certo? Então, os mamíferos que têm o ovo isolécito, o que ele percebe? Você percebe que ele vai ter aqui, ó, uma segmentação do ovo inteiro. Toda vez que você tem segmentação do ovo inteiro, você vai chamar ela de holoblástica. Então, holoblástica significa segmentação do ovo todo. E as células aqui são praticamente células do mesmo tamanho. Então, a gente chama de holoblástica igual, certo? Já nos anfíbios, eu tenho, e peixes também, tá? Então, tanto nos anfíbios como peixes, você tem o ovo heterolécito. Deixa eu colocar peixes aqui, ó, para vocês lembrarem também que é um exemplo de ovo heterolécito, tá bom? Então, nos anfíbios e peixes que tem ovo heterolécito, o que tu vai ver? Tu vai ver que aqui, ó, o ovo, ele acaba tendo uma segmentação que ainda é no ovo inteiro, porque ele tem vitelo, ó, no ovo todo. Porém, ele tem uma região que tem pouco vitelo. Então, essa região que tem pouco vitelo, as células ficam menores, mais segmentadas. Então, aqui ó, tu percebe que vai formando células menores. A gente chama elas de micrômeros,
tá bom? E você tem células que são maiores aqui formadas, que a gente chama de macrômeros, perfeito? Então você tem micrômeros e você tem macrômeros aqui presentes, né, nesse tipo de segmentação. Ainda é aloblástica, porque ainda segmenta o embrião inteiro, só que agora a segmentação não é mais igual, ela é desigual. A partir do ovo telolécito, eu começo a ter uma segmentação que não é no ovo inteiro. Então, os ovos telolécitos, que é esse aqui, ó, de telolécito, que é de aves e répteis, você começa, lembra aqui, ó, um ovo telolécito ele tem muito vitelo numa região só e uma região sem vitelo nenhum, que é a região de cima. Isso vai formando um disco em cima do ovo. Então, eu só vou ter a segmentação nesse disco. Então, a segmentação ela é meroblástica, porque ela não acontece no embrião inteiro, só numa parte, e ela acontece no formato de um disco, tanto que a gente chama de blastodisco, né? Então, por isso é chamado de discoidal, certo? Justamente porque é só na partezinha do disco, beleza? E o ovo centrolécito, ele não tem invertebrados, tá bom? Então, vertebrado não tem ovo centrolécito, mas a gente vai encontrar nos artrópodes. Então, os artrópodes aqui, ó, tem os ovos centrolécitos. E aí no ovo centrolécito, o que tu vai perceber? Como o vitelo está lá no centro, a segmentação acontece só na superfície. Então, ó, o vitelo ele está aqui, ó, centralizado. Então a segmentação ocorre só nessa parte ao redor do vitelo. Então é uma segmentação que também não ocorre no ovo inteiro, portanto eu chamo ela de meroblástica, e além disso ela ocorre só na superfície. Então, vou chamar ela de meroblástica superficial. Legal? Então, às vezes, galera, o que vai acontecer? Às vezes o cara ele vai lá e ele vai te dar uma imagem de um ovo numa questão e ele vai pedir para você dizer de qual organismo é esse ovo. Então, o que tu precisa saber? Tu precisa saber como é que funciona a segmentação de cada ovo, precisa saber da distribuição de vitelo e precisa saber dos exemplos, tá? Então, quem tem o quê? Então, pega essa imagem que a gente estava conversando aqui, ó, e realmente anote essa imagem. Pô, mamífero tem ovo isolécito, holoblástico igual. Anfíbio tem ovo heterolécito, peixe também, holoblástica desigual. Répteis e aves têm ovos telolésticos, meroblástica discoidal. E os artrópodes têm ovo, né, centrolécito, então meroblástica superficial. Então anote isso para que você de fato consiga acertar essas questões, beleza? Galerinha, na aula de hoje a gente fica aqui, né? A gente falou da primeira fase, da fase de segmentação. A aula que vem a gente já fala de a parte tanto de gastrulação como também a parte de neurulação. Beleza? Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!